Olá pessoal, vou conversar com vocês a partir desse vídeo sobre teste de hipóteses da média populacional. Vamos realizar o chamado teste Z. O teste Z é utilizado para testarmos hipóteses com relação à média populacional quando esse parâmetro tem um comportamento aproximadamente de distribuição normal e quando o desvio padrão populacional sigma é conhecido. Eu vou aproveitar um exemplo construído pelo Levine, no seu livro de estatística, que é o processo de embalagem de caixas de cereal, onde vamos considerar que haja uma necessidade de um controle diário dos pesos das caixas. E esse controle vai ser realizado por amostragem. Ao invés de se pesar todas as caixas embaladas, o que seria demorado e custoso, vai se retirar a cada dia uma amostra de tamanho 25. Vai se pesar essa amostra diária, vai se calcular uma média amostral representada ou denominada por x barra. A partir de cada amostra retirada, ou seja, a cada dia, vamos realizar um teste de hipóteses. Vamos colocar em competição duas hipóteses conflitantes, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Se, por exemplo, a média amostral daquele dia ficar significativamente diferente de 368, significa que pode ficar abaixo, pode ficar acima, nós vamos considerar que há um indício de um descontrole da produção. Caso contrário, consideramos que a produção está ok. As caixas estão saindo com peso médio de 368. Então temos aqui duas hipóteses conflitantes, hipótese nula e hipótese alternativa. Hipótese nula representada por μ de 0 igual a 368 gramas. A hipótese nula no nosso teste de hipóteses, ela sempre vai conter a igualdade. E a hipótese alternativa vai conter a desigualdade. E a nossa hipótese alternativa é μ de 0, média populacional, diferente de 368 gramas. Então, se a hipótese nula for verdadeira, indício que a produção está ok. Se a hipótese nula for falsa, indício de problema na produção. Peso abaixo ou peso acima do desejado. O teste de hipóteses ele é realizado para testar a hipótese nula. Então, o desafio é derrubar a hipótese nula. Ok? Mas o que é significativamente diferente de 368? O que não é significativamente diferente? Bom, no nosso teste de hipóteses, teremos que estabelecer a fronteira entre o que é significativo e o que não é significativo. Registramos essa fronteira, definimos essa fronteira, ou definindo previamente o grau de confiança desejado no nosso teste de hipóteses, ou a chamada significância, o valor de alfa. O grau de confiança 0,95, vamos supor, e vamos trabalhar com esse grau de confiança, tem a seguinte implicação. Se a média populacional realmente for de 308 gramas, conforme a hipótese nula, se retirarmos 1000 amostras de forma aleatória, 95% dessas amostras terão uma média próxima de 368. Ou seja, médias que ficarão ligeiramente acima, ligeiramente abaixo, mas não significativamente diferentes de 368. Em contrapartida, aceitaremos que 5% das médias amostrais estarão significativamente distantes ou significativamente diferentes de 368. Daí vem o termo significância, 5%, 0,05 ou alfa. Então, estabelecermos alfa de 0,05 é equivalente a estabelecermos um grau de confiança de 0,95.
Como o nosso teste hipóteses tem uma hipótese alternativa, média populacional diferente de 338, essa diferença poderá ser tanto para mais quanto para menos. Então, nós vamos dividir uma curva de distribuição normal padronizada associada ao nosso parâmetro, média populacional, vamos dividir em 3 regiões. Uma região central, em que as médias amostrais estarão muito próximas ou significativamente próximas de 368, e dessa forma não rejeitaremos a hipótese nula. E 2 regiões extremas, a extrema esquerda e a extrema direita, associadas à decisão de rejeitar a hipótese nula. Então, a região central vai estar associada à hipótese nula, H0. A região à extrema esquerda vai estar associada à hipótese alternativa, a região à extrema direita também vai estar associada à hipótese alternativa. Por que distribuição normal padronizada? Porque o nosso parâmetro populacional, que é o peso das caixas, tem um comportamento de distribuição normal, com o desvio padrão supostamente conhecido de 15 gramas, porque nós vamos avaliar médias amostrais de tamanho definido, tamanho N25, porque, de acordo com o teorema central do limite, se o meu parâmetro populacional tem um comportamento de distribuição normal, as infinitas amostras que eu poderia retirar resultariam em médias amostrais que também se comportariam conforme distribuição normal. É o que estou representando aqui à esquerda. Então, essa curva esquerda estaria representando as infinitas médias amostrais que eu poderia obter, dada a retirada de infinitas amostras de tamanho 25. E essas infinitas médias amostrais teriam esse comportamento de distribuição normal, com peso médio de 368 gramas, supondo-se hipótese nula verdadeira, e com desvio padrão de 3 gramas. Esse desvio padrão dessa curva, o desvio padrão das infinitas médias amostrais, é denominado de erro padrão, e ele é calculado dividindo-se o desvio padrão populacional pela raiz quadrada do tamanho da amostra, raiz quadrada de n. E se vamos trabalhar com a amostra de tamanho 25, raiz quadrada de n é 5. 15 dividido por 5, 3 gramas. Então, as infinitas médias amostrais teriam um comportamento de distribuição normal com peso médio de 368 gramas, supondo-se hipótese nula verdadeira, e erro padrão ou desvio padrão amostral de 3 gramas. Mas no processo de amostragem a cada dia, nós vamos retirar uma amostra de tamanho 25. Vamos ter que avaliar se a média amostral estará significativamente distante do centro dessa curva, 368 gramas. Mas o significativamente diferente, ou não diferente, como vimos, está associado à probabilidade. Vamos aqui trabalhar com probabilidade de 95%, grau de confiança, 5%, significância. E para podermos avaliar, comparar, calcular probabilidade, temos que transformar essa nossa medida, esse nosso parâmetro, que é o peso das caixas, em uma estatística Z. É o chamado processo de padronização, onde cada média amostral, cada valor de x barra, é confrontado por diferença com a média associada à hipótese nula, que é 368 gramas. E essa distância é convertida em número de desvios padrão, número de erros padrão. De que forma? Dividindo essa diferença pelo valor do erro padrão, que sabemos que é de 3 gramas. Então, dessa forma, a cada dia vamos retirar uma amostra. Vamos calcular sua média amostral, de x barra. Vamos converter essa distância da média amostral para 368, dividindo-a pelo erro padrão. E assim vamos converter média amostral em valor de Z.
Conforme se sabe a partir da estatística, se nós temos um parâmetro com comportamento de distribuição normal, se convertermos esse parâmetro para a estatística Z, temos que 95% dos valores possíveis de Z estarão em torno do centro da curva de distribuição normal padronizada. Se estamos dividindo a significância de 0,05 em duas áreas extremas, por termos um teste de hipótese bicaudal, metade da significância, ou seja, 0,025, corresponderá a essa área extrema-direita, e a outra metade, 0,025, a área extrema-direita. No centro do seno, a área de 0,95, correspondendo ao grau de confiança. Então, vai caber a nós, a cada dia, retirar uma amostra, calcular a média amostral, transformar essa média amostral em estatística Z, e verificar se essa estatística Z cai na região de H0 na região de H1. Também, conforme sabemos a estatística, nós temos que a estatística Z, que é lida aqui nos abscissos, associada a uma área à esquerda de 0,025, ela tem valor de menos 1,96. Então, esse tracinho aqui fino, à esquerda, bem próximo de 2, mas na verdade estaria a menos 1,96, é a fronteira entre o que não é significativamente diferente e que não nos permite rejeitar a hipótese nula, e o que é significativamente diferente e nos permite rejeitar a hipótese nula. Por simetria, nós também teremos uma fronteira a um valor Z positivo de mais 1,96. E nós poderíamos dizer que qualquer média amostral que se transformar em uma estatística Z ou inferior a menos 1,96 ou superior a mais 1,96 estará caindo na região de H1, estará nos levando a rejeitar a hipótese nula. E dessa forma, estará nos levando a interpretar que a produção está gerando caixas com peso significativamente diferente de 368 gramas. Vamos supor aqui 3 dias sucessivos. No primeiro dia, a média amostral tem alcançado o valor de 363 gramas. Esse valor é significativamente diferente de 368. Podemos responder facilmente convertendo em estatística Z. De que forma? 363 menos a média populacional, supondo-se hipótese nula verdadeira, essa distância dividida pelo valor do erro padrão, que é 3. Então, a distância convertida em número de erros padrão, menos 1,67. Então, temos a primeira amostra, com peso médio de 3,3, tem uma média que está a menos 1,67 desvios padrão da média populacional 368, supondo-se hipótese nula verdadeira. Essa estatística Z de menos 1,67 cai na região central, cai na região de H0. Ela não chega a ultrapassar o Z de menos 1,96. Então, ela não chega a cair na região à esquerda, H1. Então, nós não podemos dizer que essa estatística Z é significativamente distante do centro do sino. Então, não podemos dizer que 363 é uma média amostral significativamente diferente de 368. Então, neste caso, não devemos rejeitar a hipótese nula. Vamos supor que no segundo dia, nós temos retirado uma amostra cujo peso tenha sido de 372 gramas. Esse valor é significativamente diferente de 368. Vamos ver, 372 gramas menos 368. Convertendo essa distância em número de erros padrão, dividindo pelo valor do erro padrão,
chegamos a uma estatística Z de 1,33 positivo. Se 1,67 caiu na região de H0, 1,33 vai cair na região de H0 com maior tranquilidade ainda. Então, essa estatística Z de 1,33 vai estar mais ou menos nessa região aqui, caindo tranquilamente na região de H0, razoavelmente distante na região de H1 que está à direita. Ao cair na região de H0, nós podemos dizer que 362 gramas não é uma medida significativamente diferente de 368, que é o valor associado à hipótese nula. Então, não temos motivo estatístico para rejeitar a hipótese nula. Vamos supor, uma vez que no terceiro dia, a média amostral tenha sido de 360. Convertendo 360 em estatística Z, 360 menos 368, dividido pelo erro padrão. Temos agora uma estatística Z que está caindo tranquilamente na região extrema esquerda de H1. Essa é a região extrema esquerda. Ultrapassou tranquilamente a fronteira, que é o Z de menos 1,96. Então, nós podemos dizer que 2,67 é uma estatística Z significativamente distante do centro, dado que previamente estabelecemos uma fronteira à esquerda e à direita associada ao alfa de 0,05, é um teste de hipótese bicaudal. Então, neste caso, temos sim condições de estatisticamente dizer que a nossa amostra está com uma média significativamente diferente de 368. Nesse caso, temos condições de rejeitar a hipótese nula, temos então condições de julgar que a nossa produção está com um descontrole, resultando em caixas com peso significativamente diferente do que desejávamos. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.